Fala pessoal, eu sou o professor Anderson e você acabou de se conectar no canal Destrava Língua. O canal Destrava Língua é o canal onde você aprende língua portuguesa de maneira fácil. Vai destravar tudo aquilo que é complicado em língua portuguesa para você, tá bom? Você vai aprender a falar, vai aprender a produzir texto, vai aprender a ouvir língua portuguesa de uma maneira muito mais fácil, tá? Ó, a nossa aula sobre análise sintática está rendendo e hoje a gente vai falar somente sobre período simples e os seus elementos. Mas antes disso, vou pedir aquele like maroto, aquela compartilhada e, claro, a sua inscrição. Então, vem com a gente para a gente aprender língua portuguesa. Solta a vinheta, Thiago! Bom, pessoal, a gente já está aí caminhando já há algum tempo aí, acho que essa é a terceira aula sobre análise sintática. E é assim mesmo, tá? A análise sintática, ela vai só aprofundando, a gente vai gastar um bom tempinho falando dela, aprofundando nos elementos, para que a gente chegue lá na frente, dê conta mesmo de fazer análise, por exemplo, de orações coordenadas sindéticas aditivas, por exemplo. É incrível! Já já você vai aprender de có e salteado. Você vai fazer análise classificatórias, assim, brincando, sorrindo, tá? E vai, claro, ter aquela aprovação no seu concurso público, a aprovação no seu curso do Enem, tá bom? Então vem comigo, vem com calma, aperte o cinto aí que a gente vai falar hoje mais sobre análise sintática. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre período simples. Lembra que na aula anterior eu expliquei bem para vocês a diferença entre período composto e período simples? Pois é, a gente vai deixar o composto um pouquinho de lado, nós vamos voltar nele, mas a gente vai aprofundar hoje no período simples. Se você ainda não sabe o conceito de período simples, o que você tem que fazer? Assistir o vídeo 1, assistir o vídeo 2 e chegar até aqui agora para poder estar, ó, craque, tinino. Essa expressão existe? Tinino? Você já ouviu falar? É bem de velho, né? Tinino. Supimpa. Chocante. Então, pessoal, olha só. Os elementos que compõem o período simples. Então, vem comigo aqui. Vamos entender um negócio tranquilo, gostoso, legal, relax. Para eu poder construir um período simples, eu sei que eu preciso de uma única oração, um único verbo. Tá, mas o período ele não é composto somente de verbo. Vocês observaram lá nos exemplos que eu dei das aulas anteriores que existem outras palavrinhas e existem outros elementos que eu faço ali que compõem, né, aquele período. Ah, professor, talvez você colocou um substantivo, um pronome, o pronome ele, o verbo comer, rapidamente, um advérbio. Então já sei classificar um período simples. Calma. Isso que eu acabei de fazer aqui se chama análise morfológica. A gente já falou um pouquinho sobre morfologia nas aulas anteriores, tá? Saber classificar palavra por palavra dentro de um período não é análise sintática, é análise morfológica. Nós falamos isso em vídeos anteriores, tá bom? Então, saber identificar e classificar as palavras de maneira isolada não é função da análise sintática, e sim da morfológica, tá bom? O que a análise sintática ela vai observar? Ela vai observar as funções que cada palavra exerce dentro da construção do período. Lembra que eu falei com vocês que para eu poder construir uma frase que tenha, ou um discurso que tenha sentido dentro da língua portuguesa, eu preciso da morfologia, que de fato as escolhas das palavras, porém organizadas segundo regras gramaticais impostas pela sintaxe, ou seja, nós vamos fazer análise sintática, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês aqui os principais elementos que compõem a análise sintática. Então, Thiago, coloca no nosso quadrinho aí que a gente vai ver rapidamente esses itens. É só a título de curiosidade aí para vocês, que no decorrer das nossas aulas, a gente vai destrinchar cada um desses elementos, beleza? Então vamos lá. A gente começa com os termos essenciais. Quais são eles? Sujeito e predicado. O que são termos essenciais, professor Anderson?
Termos essenciais são termos que não podem faltar dentro de um período simples. Então, dentro de um período simples, além da oração, que eu já sei o que é representada por um verbo ou uma locução verbal, eu preciso obrigatoriamente de ter um sujeito e ter um predicado. Então, por isso eu considero esses dois elementos como termos essenciais de um período simples. Nós vamos vê-lo, vamos destrinchá-lo já já, tá bom? Além disso, eu também tenho os termos integrantes. São eles: complemento verbal, que é objeto direto, objeto indireto. Estão lembrados disso? Nós vamos falar disso, tá? Complemento nominal e agente da passiva. Esses elementos são termos integrantes. Não são obrigatórios, mas eles vão integrar, complementar algum outro termo dentro do período simples. Ai, professor, tá ficando confuso isso daí. Eu sei, calma. Não desespere, estou apresentando para vocês, estou mostrando aqui os títulos dos conteúdos que a gente vai destrinchar. Mas aos poucos vai ficar tudo bem mais claro para vocês. Vem comigo, tá? Temos aí os termos acessórios, que são os adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais e o aposto. Nomezinhos complexos, né? Mas fica tranquilo. E para finalizar, temos os termos independentes, que é somente o vocativo. Então, todos esses elementos que eu citei aqui são elementos de análise sintática de um período simples. Professor, que hora que entra o período composto? Calma, nós deixamos o período de composto no meio do caminho. Daqui a pouco a gente corre lá para pegá-lo, tá? É porque senão fica muita carga pra gente, tá? Vamos carregar aqui agora somente período simples e os seus elementos, que é sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Somente only. Isso, tá bom? Só tem inglês aqui, nem sei se only tá certo, tá certo? Então, only this. Gente, somente isso, tá bom? Bom, para a gente dar início aqui à nossa matéria, vamos falar então do primeiro elemento que compõe o período simples, que é o tal do sujeito. Eu sei que você sabe o que é sujeito. O que é sujeito, Ramon? Peguei no pulão, né? Sujeito. A polícia normalmente aborda, né, qualquer suspeito como sujeito, né? Então tem a ver. Bom, gente, a polícia tá certa, tá? É uma expressão que a polícia usa para designar alguém que está promovendo alguma ação, seja lícita ou ilícita. É um sujeito. E é isso mesmo. Sujeito é aquele que pratica uma ação. Beleza? O conceito está super tranquilo. E o sujeito, ele divide-se em 5 categorias. E a gente vai vê-las agora. Então, por exemplo, se eu der o exemplo, o pacto social visava a contenção da inflação. Que frase mais culta que essa? Mais política. O pacto social visava a contenção da inflação. Pegadinha aí, hein? Eu gosto de trazer os exemplos que tenham pegadinha. Qual que é o sujeito dessa frase, pessoal? Ah, professor, não tem sujeito, porque não tem nenhum ser humano aí. Pessoal, me ajuda aí, tá? Sujeito não é necessariamente um ser humano ou um ser vivo, tá bom? Então, qualquer coisa pode se tornar um sujeito a partir do momento em que ele pratica uma ação, assim que ele pratica um verbo. Então, quem é que visava? O nosso verbo aí é visar. Quem é que visava a contenção da inflação? O pacto social. Então percebam que o pacto social, nesse caso aí, é o nosso sujeito. Então, pessoal, olha só, sujeito é tudo aquilo, seja ser humano, seja objeto inanimado, animais, qualquer coisa que promova uma ação dentro de um período simples, eu vou considerar como sujeito. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Então, de qualquer forma, assim, preste atenção nessas pegadinhas, tá? Preste atenção nesses conceitos que a gente fica adquirindo aí no dia a dia em relação à língua portuguesa, né? Sobre o sujeito, que sujeito só pode ser um ser humano ou um ser vivo, né? Dentre outras coisas também, que toda oração é composta por um único verbo, mas a gente tem a locução verbal, como eu falei nas aulas anteriores, ou que o uso da vírgula, por exemplo, é para respirar,
que isso não tem nada a ver, a gente vai falar também mais para frente. Então eu quero que vocês comecem a observar esses detalhes, e são esses detalhes que diferenciam numa prova. Normalmente as grandes bancas examinadoras, elas vão explorar exatamente essas exceções que passam desapercebidas. Tá bom? Então, olha só, o conceito de sujeito a gente definiu hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai destrinchar os 5 tipos de sujeitos, tá? E aí a gente vai poder aprender a identificar, classificar todos os sujeitos dentro de um período simples. Então, percebam que aqui, ó, a gente começou a falar sobre frase, oração e período. Agora a gente diferenciou período simples e período composto. E hoje na nossa aula a gente apresentou todos os elementos que compõem somente o período simples. Em específico, vamos dar ênfase no sujeito, tá bom? Então olha só, tem muita coisa para a gente aprender. Vem comigo que você vai de fato aprender língua portuguesa aqui no Destrava Língua. Se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, faz um barulhão aí, manda para os seus colegas, para os seus parentes, a galerinha que está estudando aí para concurso público. A gente sabe que esse ano está sendo um caos, mas você não vai perder o seu ano letivo, os seus sonhos, né, de passar no concurso público, de passar no Enem, que daqui a pouquinho tá aí. Então vamos estudar a língua portuguesa que dá certo, é legal, é bacana. Vem comigo, gente. Não se esqueça de seguir a gente lá também no @destrava.língua no Instagram. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Daí muito anos 90, né? Para você de casa aí, são gírias dos anos 90. Não vou explicar isso. Vai entregar minha idade. Eu sou um cara jovial.